Quando nós vamos para algum hotel, por exemplo, nós encontramos lá um Novo Testamento azulzinho normalmente, né? Alguém já viu isso? Ok, muita gente já viu. Quando você vai numa escola, algumas vezes tem lá o tal do Novo Testamento azul e a gente não sabe quem são os abençoados que fazem com que esse Novo Testamento apareça lá. Esses abençoados, irmãos, são missionários, são os gideões. Eles levam a palavra de Deus em todos os lugares, todos os lugares. Quando fizemos o projeto missionário, a atuação no Catumbi, aliás, mostrado ali num vídeo lindo, nós entregamos Novos Testamentos, acho que foram 200 Novos Testamentos, disponibilizados para nós pelos gideões, gratuitamente. Esse trabalho que é feito, irmãos, é todo ele gratuito, com a finalidade de abençoar pessoas, levando a mensagem do Evangelho. Os nossos irmãos gideões estavam parados com as atividades nas igrejas, e estão voltando hoje, e exatamente a nossa igreja em Botafogo foi a escolhida para que fosse trazida uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu vou convidar o irmão que está responsável para ele falar, pode vir, meu irmão, para ele falar à igreja aquilo que Deus colocou no coração dele. Logo depois, então, nós voltaremos a falar, mas eu tenho convicção de que o Senhor quer mais de nós. Nós vimos hoje pela manhã que o Senhor quer que a sua igreja, os seus discípulos, sejam missionários, sejam diáconos, estejam a serviço dele. E é isso que nós vamos ver, vamos ouvir na prática. Enquanto o microfone está sendo preparado, eu quero dizer, irmãos, que os gideões não recebem pastores. Não recebem pastores porque a finalidade é exercer um ministério auxiliar ao ministério pastoral. E tive a oportunidade, muito mais como intruso, participar de um acampamento, de um retiro, de um congresso que aconteceu em Friburgo há muitos anos atrás, dos Gideões, e eu fui muito abençoado, porque eles têm coisas impressionantes para contar. Nós vamos ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso irmão. Som. Prezados irmãos, nós queremos agradecer a oportunidade que o pastor Márcio e a igreja de Botafogo nos oferecem nesse momento. Queremos convidar vem aqui para orar conosco, o irmão Luiz Guilherme, é membro desta igreja, e ele também é gideão. E ele é responsável para fazer essa comunicação entre a igreja e também os gideões. O Luiz Guilherme, pode vir aqui. Peço que ele peça a Deus que o seu espírito
coloque nos nossos corações a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa agência do Teu reino, que abriu as suas portas, Pai, para nos receber como gideões, como auxiliares. Te pedimos, Pai, que a mensagem seja transparente, seja clara, que Teu Espírito trabalhe em cada coração. Se for a Tua vontade, Pai, que pessoas dessa igreja, dessa agência do Teu reino, sejam convencidas, Pai, pelo Teu Espírito, a se juntar ao nosso grupo, de maneira a semear a Tua palavra. Levanta, Senhor, homens e mulheres neste lugar, dispostos a fazer a Tua vontade, se assim Tu quiseres. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, abençoa tudo o que irá acontecer durante essa apresentação. A obra é Tua e não nossa, Senhor, e sem Ti nada podemos fazer. Perdoa os nossos pecados, abençoa, toma tudo em Tuas mãos. No nome santo e poderoso de Jesus, nosso Salvador e Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queremos, neste momento, apresentar os gideões que estão conosco. Além do irmão Guilherme, está a irmã Norma, que eu peço que fique de pé. Obrigado. Também a irmã Lúcia, minha esposa, e também o irmão Ildério. Esta é a nossa equipe nesse dia de hoje. Peço à pessoa que está manuseando aí a apresentação que adiante um quadro. Por favor, quem está manuseando o computador aí, apresente mais um quadro. Nós vamos seguir esse roteiro, que assim a gente não passa e não esquece as coisas. Irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós já oramos, e esta igreja é uma antiga participante do Ministério Gideônico. Como o pastor falou, nós já estivemos aqui em outras oportunidades. Talvez alguns novos irmãos ainda não conheçam os gideões. Por favor, próximo. Queremos chamar os irmãos para lerem a palavra de Deus em Isaías 55, versos 10 e 11. Por favor, vamos ficar de pé? Isaías 55, versos 10 e 11. Diz assim a palavra. Isso é Deus falando. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão para o que come. E o verso 11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Preste atenção, o propósito da sua missão. Podeis assentar, irmãos. A palavra que sai da minha boca. Preso ao estudar inglês é convertido. Como? Nós vamos, no decorrer da nossa mensagem, explicar como isso aconteceu. Nós temos aqui informações sobre Gideões, que é uma associação interdenominacional, porque nós aceitamos crentes de várias denominações, mas não são todas as denominações. Os Gideões fazem uma seleção de algumas denominações sérias, né? E também de homens de negócio e profissionais, cristãos. Também nós temos uma qualificação para participar de os Gideões. Não são todos que podem participar de os Gideões. E nós somos de igreja evangélica e nós temos 122 anos de atuação. Os Gideões foram criados em 1899, lá nos Estados Unidos. Atualmente, nós estamos em 200 países e territórios, distribuindo as escrituras em
109 línguas. No Brasil, há 63 anos, foram criados campos aqui no Rio, no Brasil todo nós alcançamos. Em todo o Brasil, ele é coberto pelos gideões. E alcançando vidas através da distribuição de Novo Testamento, com salmos e provérbios, que é esse Novo Testamentozinho que o meu irmão falou ali. Esse a gente chama até de Novo Testamento de combate. Nós temos também um Novo Testamento maiorzinho, que é Salmos e Provérbios, ou então o bilíngue, que é em 2 línguas. E temos também o trilíngue, nos hotéis de 4 e 5 estrelas, nós colocamos trilíngue. Aqui no Brasil é português, espanhol e inglês. E nós temos alguns locais que são aprovados pelos gideões para colocar essas escrituras. Nós vamos ver aí durante a apresentação quais são esses locais. Agora nós temos aqui alguns números, e esses números são muito interessantes. Eles têm uma visão no mundo e no Brasil. Então, quantos gideões nós temos? No mundo, 153.316. Esses números são de maio de 2021. O nosso ministério sempre fecha o exercício em maio. Então, agora só teremos números novos em maio de 2022. Então, temos no mundo 153 mil gideões, aqui no Brasil, 8.395. Auxiliares, quem são essas? São as nossas esposas, a Lúcia, a irmã Norma, e temos outras aqui, a esposa do irmão Aldério, né? Então, a Geralda, que não está presente, mas queremos agradecer a presença do Aldério. E as auxiliares, no mundo, são 90.901, e no Brasil, 7.014 auxiliares. Os irmãos vejam que o número de auxiliares, ou a quantidade de auxiliares, é um pouco menor, porque nem todo gideão é casado. E alguns gideões, durante a vida, também ficam, né, perdem as suas esposas. Nós temos no Brasil 754 campos, de 12.105 no mundo. O que é o campo? O campo é a unidade dos gideões de atuação. Aqui na zona sul do Rio de Janeiro, nós temos um campo chamado 33, que é o campo Rio Centro-Sul. Por isso nós estamos aqui. Mas temos campos na Tijuca, no Meia, em todo o Rio de Janeiro tem um campo. Lá no interior do Rio de Janeiro também nós temos. Queremos, por favor, ali fala que nós distribuímos 2 bilhões e 400 milhões de Novo Testamento, até 31 de maio. Nós distribuímos uma média de 400 mil Novos Testamentos por ano. Aqui vocês estão vendo 2 Novos Testamentos. Um deles é esse aqui, ele agora até está com o nome de Bíblia. Porque quando a gente ia distribuir, o pessoal falava, essa é a Bíblia. E agora, ele não era novo, agora ficou igual, né? Esse Novo Testamento é que a gente distribui normalmente na maior quantidade dos locais, nas escolas, né? Mas temos ali aquele branco que já passaram ali, tudo bem. O branquinho, que é esse aqui, que é distribuído exclusivamente pelas nossas irmãs auxiliares, como falei, nossas esposas. E ele foi preparado especialmente para hospitais, clínicas e locais de tratamento de saúde para os médicos e para os enfermeiros. Então, quando nós vamos a esse lugar, nós levamos esse aqui. Aqui tem um pequeno exemplar de Novos Testamentos em vários idiomas. Aí não dava para botar 109 exemplares, mas aí tem alguns. Aqui nós temos uma frase dita que é o braço estendido das igrejas. Nós, gideões, nos consideramos como o braço da igreja, porque os gideões conseguem chegar em lugares que normalmente a igreja não consegue. Se você disser que em alguma instalação militar, que você vai lá e é a igreja que quer distribuir Novo Testamento,
eles até são impedidos, porque se eles fizerem para uma igreja, vai ter que fazer para várias igrejas. Mas para os gideões, eles têm portas abertas. E nós já tivemos excelentes distribuições em vários lugares, em todas as Forças Armadas. Por favor. E nós distribuímos também em escolas e universidades. As maiores universidades que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, e aqui na capital, é a UERJ, temos também a Universidade Federal, né, e outras. Quando vamos a um desses lugares, de uma só vez chegamos a distribuir 10.000 Novos Testamentos. Então a gente faz um pool de gideões, e vocês vão ver, se viram na anterior, o custo de um Novo Testamento desse hoje está em R$ 3,50. Então multiplica 10.000 por, vamos dizer para ficar mais fácil, por R$3. São R$30.000 que a gente gasta num dia. Por isso que nós pedimos as ajudas das igrejas, dos irmãos. Por exemplo, nós não queremos cobrar de maneira nenhuma, mas só para calcular, os irmãos distribuíram 200 Novos Testamentos a R$3, a preço barato, né? Vê quanto é que custou, quanto é que foi o gasto ali. Continuando, nós temos a distribuição em hotéis. Como falamos, nós botamos um Novo Testamento assim, o outro trilíngue é bem mais grossinho, né? E nós temos também, como foi colocado ali, e aquele irmão ali está muito sorridente, que é esse aqui. Nós criamos um Novo Testamento especial para cada uma das Forças Armadas. Então, nós temos uma capa com a cor do Exército, outra da Marinha, outra da Aeronáutica, e eles ficam muito satisfeitos, porque é um Novo Testamento diferenciado. O conteúdo, todos eles são iguais, mas as capas mudam. Nós temos aqui um outro exemplar das prisões. Nós vamos às prisões, vamos aos hospitais, às vezes não conseguimos ir a cada local do hospital, mas as prisões e os hospitais têm os capelães. Então, nós entregamos aos capelães e aos hospitais os nossos testamentos, e eles fazem a distribuição. Preso ao estudar inglês é convertido. Agora vocês vão saber como é que foi essa história. Aí nós temos o Luiz Henrique Xavier, que estava lá em Mogi Guaçu, ele estava cumprindo pena de 7 anos de cadeia. Presídio de Tirapina, São Paulo. O que aconteceu? Ele viu que um companheiro seu tinha um Novo Testamento, igual a esse aqui, ó, bilíngue, inglês, português, e ele pegava o Novo Testamento, arrancava a página, e o que ele fazia? Cigarro de maconha e fumava. Mas esse Luiz estava acompanhado na prisão de um nigeriano, e eles dois viram a oportunidade, principalmente o brasileiro, de aprender inglês com o nigeriano. E ele precisava de um texto base. Aí ele viu naquele Novo Testamento que estava sendo arrancado as páginas, a oportunidade de ser o livro texto dele. Aí o que ele faz? Ele compra por 2 maços de cigarro o Novo Testamento, que já estava com várias páginas arrancadas. E ali ele começa a estudar inglês com aquele nigeriano. Qual foi o resultado? Ele se tornou um crente. Mas algum gideão foi lá naquela cadeia levar aquele Novo Testamento. Nós estamos precisando de pessoas que façam isso. Então, irmãos, é interessante como alguém que estava só tentando estudar inglês acaba se convertendo. Nós temos um outro exemplo parecido, até um membro que foi aqui da igreja, é o irmão Hugo Boff. Ele também foi fazer um trabalho de tradução de um livro, e esse livro fazia muita referência à Bíblia. E ele foi lá ler a Bíblia, e ele é de uma família tradicional católica. O irmão está até ali confirmando a nossa palavra. E aí ele viu que
no catolicismo não era o melhor lugar para ele. E ele hoje é um crente, é membro lá da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Por favor. Aqui nós temos algumas auxiliares distribuindo o Novo Testamento. Lá no avião, temos aqui num comércio e também entregando ali a um médico, certamente em algum hospital. Por favor. Nós temos uma coisa que nós chamamos de evangelismo pessoal. Eu não trouxe aqui, mas tem um outro Novo Testamento marronzinho e um azulzinho, mais claro, que nós usamos quando vamos e levamos e queremos conversar com alguém. Então, os gideões também são orientados a fazer evangelismo pessoal. Nos meses passados, foi a maior campanha de evangelismo pessoal feita pelos gideões. Talvez mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil foram atingidas com essa campanha de evangelismo pessoal. Por favor. Nós temos aqui também o Brasil, como eu falei, em todo lugar do Brasil, nós atendemos e distribuímos Novos Testamentos. Aqui nós temos o Pantanal, Amazonas, Pernambuco, vários estados. Todos os estados nós estamos presentes. Mas também estamos no exterior. Nós estamos no mês de campanha de missões nacionais. E como lemos em Isaías 55, verso 11, nós temos ali no versículo dizendo que Deus vai cumprir a sua missão. E nós estamos cumprindo essa missão. E convidamos os irmãos também. Os gideões estão organizados em 200 países e territórios. E aqui vai vir uma relação de lugares quais nós estamos. Até na China nós estamos, por favor. Uganda, Malawi, Rússia, Indonésia e aqui a China. Na China o nosso trabalho é diferente, mas nós estamos lá colocando as Bíblias e Novo Testamento. 200 países, 2,4 bilhões de Novos Testamentos distribuídos. Nós queremos agradecer a Deus, porque tem mantido esse trabalho, mas queremos agradecer a vocês também. Os gideões fazem a primeira parte, que é a evangelização, mas a igreja faz a segunda parte. A igreja batiza, a igreja doutrina, a igreja ensina. Então é um trabalho conjunto. Como a igreja, como vocês podem nos ajudar? Em primeiro lugar, orando pelo ministério. Temos muitas dificuldades, às vezes, para acertar distribuições. Às vezes, as nossas distribuições têm que ser feitas na calçada, porque as pessoas não permitem. A outra forma de fazer é ofertando para a impressão de Novos Testamentos. E aqui eu quero deixar uma mensagem. Toda oferta que for tirada aqui, ou que venha de qualquer igreja, de algum irmão, para o fundo bíblico, ela não é usada em nada mais que não seja impressão de Bíblias. Nós temos outra maneira de arranjar o dinheiro para a manutenção das atividades administrativas. E também, se algum irmão ou irmã tiver interessado, poderá procurar o nosso irmão Luiz Guilherme ou o irmão Eudério, que eles dirão como fazer isso. Nós temos também um folheto chamado Plante, que aqui nós temos alguns. E também temos nos sites e também nos aplicativos, os gideões têm um app, né, um aplicativo que nós podemos usar para fazer essa distribuição. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento em que foi apresentada a tua palavra. Amém.